Olá a todos, então, né, boa noite para quem está conosco neste momento, né, na nossa reunião. Eu sou o Sidney Júnior, né, do Leigos pela Fé. A gente começou mais uma formação hoje, é a segunda parte, né, da formação sobre pregações, né, de confissão, né. E aí, quem não acompanhou, né, vou colocar um lembrete aqui em um dos lados aí, né, quem quiser assistir a primeira parte, para quem estiver assistindo a gravação. E para quem quiser acompanhar aí a primeira parte, já que hoje é a segunda parte, né, também com o Eduardo Resgala, né? Vamos então continuando, né, a nossa preparação, né, para a reunião de hoje, pedindo o Espírito Santo para estar nos iluminando, né, para poder, né, o que for dito aí, a gente ter o discernimento, né, e sabedoria para poder usar isso, né, nosso crescimento espiritual. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e iluminai-nos. Venerável Fotanchim, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, né, como eu anunciei, eu dou boas-vindas aí para o Eduardo Resgala, né, daqui de casa e tudo mais, né. Te dou a palavra aí para poder você continuar aí com a formação sobre confissão. Ô, Eduardo, está mudo aí o seu áudio. Não sei se está com contato no microfone. Ainda continua mudo, hein? Eduardo, continua mudo aí. Aí, deu um pique. Me ouvindo agora? Ah, sim, agora sim. Tá bom assim? Tá bom, tudo certo. Beleza. O fone deu defeito aqui. Mas então, como eu estava começando a falar, né? Boa noite a todos, né? Sejam bem-vindos aí à nossa continuação da formação a respeito do ensinamento da igreja sobre a confissão. E hoje nós vamos concluir, né? Nós passamos no último encontro por uma jornada, né? Que nós chamamos até de jornada do penitente, né? Que é uma jornada, nós percebemos, de conversão. Em todo o tempo que a igreja fala para nós, isso baseado no próprio catecismo da Igreja Católica, todo o tempo que ela fala para nós a respeito desse sacramento de cura, ela mesma chama, que é o sacramento da confissão, ela fala em conversão. Ela usa o exemplo do filho pródigo, toda a jornada que nós passamos desde o ato de pecar, o ato de nos declararmos autossuficientes em relação a Deus, até o momento em que nós caímos na realidade, né? Caímos em nós mesmos, percebemos que nós erramos, até o momento em que nós voltamos para a casa do Pai e nos reconciliamos com Ele. Essa é a jornada que nós chamamos de jornada do penitente, a jornada do cristão que, iluminado pela palavra, iluminado pelo próprio Espírito Santo, se convence do mal que cometeu e quer então abandonar esse mal para poder voltar à união, né, à unidade com o seu Senhor, em unidade também com a igreja. É importante frisar que nós citamos a respeito da pertença, né, ao corpo místico de Cristo, à igreja, né? Nós somos membros da igreja e nós somos membros do corpo místico de Cristo. Então, quando nós pecamos, nós estamos virando as costas para a nossa comunidade, virando as costas para o nosso Deus, virando as costas também
para a nossa dignidade, para a nossa realidade de filhos. Então, o pecado ele tem raízes que vão muito profundo na nossa vida, muito profundo na nossa alma. E é por isso que a igreja chama, então, esse sacramento de um dos sacramentos de cura, o segundo sacramento de cura, que é a unção dos enfermos. Ela é uma outra medida que a igreja tem também, um sacramento também que a igreja tem, para nos curar, inclusive fisicamente, nos curar espiritualmente e fisicamente. E conforme eu antecipei no último encontro, nós vamos passar por alguns pontos muito importantes para concluir essa formação. Primeiro, é um breve histórico a respeito da prática desse sacramento que a Igreja traz para nós, inclusive dentro do documento Catecismo da Igreja Católica. Ela conta que, no decorrer dos séculos, o sacramento da penitência ele foi, então, se aprimorando, foi se ajustando, foi se adequando para que mais pessoas tivessem acesso e de uma forma cada vez mais próxima. Durante os primeiros séculos, principalmente para aqueles cristãos que tinham cometido pecados particularmente graves, como, por exemplo, a idolatria, o homicídio, o adultério, existia uma disciplina muito rigorosa. Alguns de nós já devem ter ouvido até, quando se fala na antiguidade, sobre aquelas ordens dos penitentes. A pessoa cometia um grave pecado e ela se arrependia, buscava se reconciliar de novo com Deus, com a comunidade, com a igreja, e para isso ela recebia então uma penitência tão grave, tão firme, tão severa, que esses homens, né, essas mulheres, diziam-se que eles faziam parte da ordem dos penitentes. E em determinados momentos e em determinados locais também, a tradição era que estas pessoas eram admitidas apenas uma vez nessa ordem dos penitentes. E eles obtinham um perdão, então, concreto, final dos seus pecados, apenas depois de longos anos, às vezes até mesmo apenas quando estavam à beira da morte. Mas, depois de alguns séculos, principalmente inspirados pela tradição monástica do Oriente, os missionários saxônicos, né, da região Inglaterra, Irlanda, eles começaram a difundir uma outra prática, uma prática muito mais próxima daquela que hoje nós temos no nosso dia a dia, que é aquela celebração da penitência, da satisfação, ou seja, de se pagar pelo pecado, né, o que nós chamamos da penitência. Quando a gente se confessa, a gente fala: o padre me deu tal penitência, né? No documento da igreja ele chama isso de satisfação, ou seja, pagar pelo pecado, satisfazer pelo pecado, né? Apagar de alguma forma a mancha, o mal que aquele pecado causou. Essas penitências muito mais próximas da realidade do povo, né? Não exigia, então, a realização pública e prolongada das obras de penitência antes de receber a reconciliação com a igreja. E a partir daí, então, o sacramento começou a ser processado, realizado de um modo muito mais secreto entre o sacerdote e o penitente, né? E essa nova prática, então, permitiu a possibilidade de repetição de acesso ao sacramento. Graças a Deus, hoje, nós temos, né, acesso nos confessionários a esse sacramento a qualquer tempo que nós procuremos, né? Não apenas uma vez no ano, como o mínimo que é pedido para nós, mas a qualquer tempo em que se fizer necessário, nós temos acesso à realização, né, à celebração desse sacramento. Então, os atos do penitente. Penitentes somos todos nós que buscamos o sacramento. Entre os atos do penitente, a contrição tem que ocupar o primeiro lugar. Tá? E o que é a contrição? A contrição ela é uma dor da alma e também uma detestação do pecado cometido, com um propósito firme
de não mais pecar no futuro. Então, o primeiro lugar, a primeira ação, o primeiro sentimento, a primeira atitude que para nós é necessária, a contrição. Ao mesmo tempo, uma dor na alma, por perceber que nós falhamos. Lembra do filho pródigo? Pequei contra o meu pai, pequei contra aquele que me deu tudo, errei, vacilei. Então, essa dor na alma e, no mesmo tempo, uma detestação do pecado. Ou seja, eu cometi, eu errei, eu reconheço que errei e eu quero abandonar, eu não quero repetir esse pecado. E também, por consequência, é necessário que se faça um exame de consciência muito bem feito. E como se faz um exame de consciência bem feito? Iluminado pela palavra de Deus. Muito facilmente, nós temos a iluminação na palavra de Deus, por exemplo, o próprio catecismo cita isso, no Decálogo, né, nos 10 mandamentos, nos salmos de penitência, nos salmos penitenciais, como por exemplo o Salmo 50, são textos que vão iluminando a nossa vida para que nós possamos enxergar então onde estamos errando, vacilando. Claro, também as catequeses morais do Evangelho, o Sermão da Montanha, por exemplo, os ensinamentos de Jesus que são mais próximos da nossa realidade, e também a carta, né, as cartas dos apóstolos, que dizem de forma bem prática sobre conduta, sobre uma conduta de vida cristã, uma conduta de vida do seguimento de Cristo. Depois, nós buscamos a confissão. Eu vou abordar aqui um pouco do rito da confissão, como que ele é realizado, como ele deve, né, pode ser celebrado, mas a confissão, ou seja, a pronúncia, né, o colocar para fora os pecados, né, a partir da nossa manifestação de livre e espontânea vontade ao sacerdote, constitui uma parte essencial do sacramento da penitência. O que nós devemos fazer, então, enquanto estamos nos confessando? Enumerar ao sacerdote, um por um, de todos os pecados mortais que nós temos consciência, após nós temos feito, né, esse exame de consciência, e principalmente, né, claro, os pecados graves, os pecados mortais, aqueles que foram cometidos contra os 10 mandamentos, contra os mandamentos da igreja, aqueles que pesam na nossa consciência. Quando os fiéis se esforçam por confessar todos os pecados de que se lembram, isso é um ensinamento importante para nós. Não se pode duvidar de que os apresentam ao perdão da misericórdia divina. Ou seja, quando nós, então, de boa vontade, confessamos todos os pecados que nós lembramos, não se pode duvidar que a misericórdia divina nos alcançará. Significa dizer, então, que nós seremos perdoados quando nós confessamos todos os pecados de que nós nos lembramos. Aqueles que escondem, né, ou seja, aqueles que procedem de modo diverso, escondem, né, alguns pecados, não apresentam a bondade divina, nada que ela possa perdoar por intermédio do sacerdote. Porque se o doente tem vergonha de mostrar a sua ferida ao médico, então o médico não pode curar aquilo que ele ignora. É um exemplo que está dentro do catecismo da Igreja Católica, que eu achei bastante ilustrativo para nós. Se nós não temos coragem de mostrar a nossa ferida ao médico, como ele poderá então curá-la? Nós precisamos então ter essa disposição de expor ao Senhor todos os nossos pecados. E quem é obrigado a confessar? Segundo o mandamento da Igreja, todo fiel que tenha atingido a idade da discrição está obrigado a se confessar fielmente todos os pecados graves, ao menos uma vez no ano. Aquele que tem consciência de haver cometido um pecado mortal não deve receber a Sagrada Comunhão, mesmo que tenha uma grande contrição, sem ter previamente recebido
a absolvição sacramental. Então, vamos falar também sobre a satisfação, como eu disse, aquilo que nós costumamos dizer, né, de penitência. Penitência que nós, muitos temos o hábito também de dizer, né, de pagar a penitência, cumprir a penitência. Muitos pecados prejudicam não somente a nós, mas prejudicam também o próximo. Precisa ser um hábito, um costume entre nós, de que nós façamos então o possível por reparar esse dano. É isso que a igreja chama de satisfação. Por exemplo, se alguém roubou, que além de confessar-se, restitua aquilo que roubou. Se alguém caluniou, que ele esforce-se também, então, para restabelecer a boa reputação daquele que foi caluniado, além, é claro, de se confessar. Aquele que feriu alguém, que além de confessar, possa também ajudar a pessoa a se curar, inclusive fisicamente, indenizar por ferimentos, a igreja diz. Ou seja, satisfazer o pecado. O pecado foi cometido, foi confessado e ele precisa então ser coberto, coberto pelo bem, coberto pela bondade, ou seja, ele precisa ser sobreposto. Isso é algo que nós entendemos até mesmo pela justiça. Mesmo que não fôssemos cristãos e não estivéssemos nos confessando. Se nós reconhecemos que fizemos algo mal a alguém, a um terceiro, nós precisamos restituir descobrir o mal, pagar o bem para que aquele mal então seja superado. Mais uma vez, nós chegamos até a falar sobre isso na formação anterior, né? A absolvição, ela tira o pecado, mas ela não remedia todas as desordens causadas pelo pecado. Ela alivia o pecado, mas o pecador deve ainda recuperar a perfeita saúde espiritual. Então ele deve fazer alguma coisa a mais para reparar os seus pecados. Por isso, satisfazer de modo apropriado, ou, então, uma outra expressão que a gente pode usar, expiar os seus pecados. Essa satisfação, em alguns lugares, na nossa região, por exemplo, tem-se o hábito de chamar de penitência. Eu vou citar aqui bem rapidamente também para a gente poder ter essa base, né? Duas questões. Primeiro, a respeito da celebração, né? A celebração do sacramento da penitência, ele é feito, né, como nós dissemos já, com o ministro do sacramento, que é o sacerdote, devidamente constituído pelo bispo para ser um confessor, e pelo fiel que busca a penitência, que busca o sacramento. Existe uma confusão muito grande a respeito da forma da confissão, né? Confissão comunitária, confissão individual. O único modo que existe de confissão é a confissão individual. A confissão comunitária, o catecismo da igreja ensina para nós, que ela pode ser celebrada então em situações extremas, desde que aqueles que participarem dessa celebração comunitária procurem o quanto antes e assim que possível a realização da celebração individual do sacramento da penitência. Ou seja, serve como um paliativo, por exemplo. Nós estivéssemos em um período de guerra, em uma área de guerra, uma zona de guerra, e houvesse o risco de todos morrerem a qualquer momento por um bombardeio. Então, naquele momento, o sacerdote poderia realizar a confissão comunitária. Mas, passado a guerra, passado o perigo, havendo a possibilidade, né, a oportunidade, todos devem, né, buscar o sacerdote para fazer, então, a sua confissão individual. Ela é a única forma de receber-se o sacramento da penitência adequadamente. Tá?
A celebração da penitência, ela pode ser celebrada a qualquer tempo, não há um tempo específico para a celebração, mas é claro que, em especial, no tempo da Quaresma, é o momento que nós voltamos ainda mais para este chamado de conversão e, logicamente, também para o chamado a buscar o sacramento da confissão. Eu vou até disponibilizar para nós depois no nosso grupo do Telegram o rito da penitência, porque além dele ter bastante do conteúdo que nós abordamos aqui nesses dois encontros de formação, ele esclarece para nós, nos ensina orações, nos ensina até a forma de portar-se, né, durante a celebração do sacramento, tá bom? E outra questão que nós ficamos por concluir, né, e para poder encerrar a formação de hoje, é a respeito dos benefícios, né, ou dos efeitos espirituais que esse sacramento realiza na nossa vida, e também a diferença entre pecado mortal e venial. O pecado venial, ele é aquele ato, aquele pecado, que não separa o homem totalmente de Deus, mas que fere essa relação, que fere essa comunhão. Alguns costumam dizer, né, pecado leve, pecado grave, outros, pecado mortal, pecado venial. Então, o pecado venial, o pecado leve, seria esse pecado que agride, machuca, fere a relação do homem com Deus, mas que não separa totalmente o homem de Deus. Já o pecado mortal, né, o pecado grave, por sua vez, ele atenta gravemente contra o amor de Deus, desviando o ser humano da sua finalidade última e da bem-aventurança. Então, o pecado mortal é uma possibilidade porque nós vivemos, nós exercemos o nosso livre arbítrio, e nós sabemos que, usando da nossa liberdade, nós podemos extrapolar essa liberdade e viver na libertinagem. Então, quando nós pecamos contra os mandamentos, quando nós ferimos as leis de Deus, nós estamos cometendo os pecados mortais, os pecados graves, porque nosso Deus é tão bom conosco que Ele espera algo de nós e Ele diz explicitamente o que Ele espera de nós. Muito fácil para nós entendermos. Então, usando da nossa razão, usando da nossa liberdade, quando nós pecamos contra os mandamentos, nós estamos cometendo um pecado mortal, por livre e espontânea vontade. E o pecado venial, né, o pecado leve, nós podemos então desconsiderá-los porque eles são menores ou não ferem tanto a nossa relação com Deus? Não. Pelo contrário, nós devemos tomar muito cuidado também com esses pecados. É como os exemplos que nós utilizamos, né? Umas ervas daninhas começam a crescer no meio de uma plantação. Se o agricultor não tomar o devido cuidado e não arrancar as ervas daninhas, em pouco tempo a erva daninha vai destruir toda a plantação. Porque aquelas pequenas folhagens, aqueles pequenos arbustos vão sufocar toda a plantação. Os pecados veniais também vão pouco a pouco minando a nossa fé, minando o nosso relacionamento com Deus, até nos levar aos grandes pecados, ao pecado mortal, ao pecado grave. Por isso, nós não podemos nos acostumar, relaxar ou relativizar os pequenos erros como se eles fossem menos importantes. Não. São exatamente eles que vão abrindo as portas da nossa consciência, da nossa moral, para que nós, então, possamos praticar ou realizar os pecados mortais, os pecados graves. O Catecismo fala para nós que o homem não pode, enquanto está na carne, evitar todos os pecados, pelo menos os pecados leves. Mas esses pecados que nós chamamos de leves, que eles não sejam considerados insignificantes. Se você
considera esses pecados insignificantes ao pesá-los, porque são leves, nós devemos tremer quando nós contamos esses pecados. Um grande número de objetos leves faz uma grande massa. Um grande número de gotas enche um rio. Um grande número de grãos faz um montão. Qual é, então, a nossa esperança? Como nós nos curamos, nos libertamos disso, então? Antes de tudo, buscando a confissão. É o parágrafo 1863 do Catecismo da Igreja Católica que fala isso para nós. E para concluir, o último tópico, né, da nossa formação, quais são os efeitos espirituais do sacramento da penitência? Primeiro de todos, nós citamos aqui algumas vezes ao longo das nossas formações, a reconciliação com Deus. Porque uma vez que nós recebemos a absolvição, nós recuperamos a graça. A reconciliação com a igreja. Como nós dissemos, ao pecarmos, nós estamos ferindo o nosso relacionamento com Deus, com a igreja e conosco mesmos. Então, nós nos reconciliamos com a igreja. E também a remissão da pena eterna, em que incorreu pelos pecados mortais. Uma vez o pecado absolvido, nós estamos livres da pena eterna daquele pecado confessado. A remissão, ao menos em parte, das penas temporais, consequência do pecado. A paz e a serenidade de consciência e a consolação espiritual. Nós testemunhamos isso quando confessamos. Acredito que muitos de nós já tenhamos experimentado isso. Nós nos confessamos e temos o costume de dizer: saí do confessionário muito mais leve, saí do confessionário renovado, saí do confessionário com uma nova determinação, um novo sentido de vida. É isso. Um dos benefícios espirituais do sacramento que a igreja diz para nós: a paz e a serenidade de consciência, a consolação espiritual. E, por último, o acréscimo das forças espirituais para o combate cristão. Olha que importante esse tópico. Nós somos, então, fortalecidos espiritualmente quando nós, então, nos confessamos. E nós sabemos, temos plena consciência que nós vivemos em uma constante batalha espiritual. E mais uma ferramenta, mais uma medida de graça que o Senhor nos dá para que nós sejamos mais fortes e não caiamos tanto e não sejamos tão derrotados no dia a dia pelo inimigo. Temos a Eucaristia, temos a oração do Santo Terço e agora estamos aprendendo mais um, o sacramento da confissão que nos fortalece espiritualmente. Então, para concluir, né, eu queria fazer esse chamado, né, essa convocação, essa provocação, né, para todo mundo que está acompanhando aqui, quem vai assistir esse vídeo depois, que o mais breve possível, né, após um bom exame de consciência, um exame de consciência bem feito, à luz da palavra, nós possamos buscar a confissão, entendendo que ele é um sacramento de cura, um sacramento de libertação, um sacramento que vai nos dar mais forças, que vai nos dar uma serenidade, uma paz, e que vai, pouco a pouco, nos transformando em cristãos. E eu gosto muito de sempre repetir, quando nós falamos que somos cristãos, significa que nós somos seguidores de Cristo. E não somente isso, significa que nós somos imitadores de Cristo. E por graça, o Senhor nos deu esse sacramento, belíssimo sacramento, um tesouro que somente a nossa igreja nos dá. Nós possamos dar então a ele o devido valor. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Amém. É isso aí. Vou abrir espaço então, né, para alguém quiser perguntar.
né, antes da gente finalizar. Alguém quer fazer alguma observação, alguma pergunta? Vou puxar a fila, então. É só para poder, né, para quem estiver acompanhando aí, né, a gravação ou a própria reunião, na questão, né, para quem quiser saber mais, né, a respeito de confissão, né, a gente recomenda acompanhar, né, nas redes sociais o Padre Leonardo Wagner, né, ele trabalha muito em cima dessa questão, né, se não me engano ele tem lives, várias lives, né, workshop, tudo mais, a respeito de confissão, então ele detalha bastante, né, essa nossa formação é algo superficial, né? Então quem quiser saber mais, né? A gente, né? Deixa como sugestão para acompanhar ele, né? E reforçar, né? O que o Resgalo falou, um ponto que de destaque, né? É questão, porque eu vou confessar e nunca mais vou pecar. Não, é limitação da própria carne, né? A gente mais cedo mais tarde acaba pecando. Né? Lógico que a gente está lutando, né, para não cair, né, no pecado, seja pecado leve ou pecado grave, né? Mas o que conta é a intenção, né? No caso, a pessoa tem o propósito, né, de lutar contra, né? Então, ela está realmente arrependida, né? Então é isso aí que vale, né? E realmente, né, igual o Resgalo finalizou aí, né, o sacramento da confissão é cura, né? Então realmente fortalece o espiritual, nos dá energia, né? Nos dá força, né? Para seguir em frente na caminhada, né? A gente vê aí hoje tem tentações de vários tipos, né? Então a gente também tem que tomar cuidado para não cair na questão dos escrúpulos, né? A gente não pode ser escrupuloso, mas a gente tem que ter um sinal de alerta, né? Com relação aos pecados, né? Então pedir o Espírito Santo mesmo, sempre, né, dia após dia, para dar, né, sabedoria para saber identificar uma tentação e saber evitar, né, o pecado em si. Mais alguém quer fazer alguma observação? Já aconteceu comigo por várias vezes de não ter ânimo nenhum para confessar, tá desanimada mesmo, só ir por conhecer, né, a questão do sacramento e acontecer que nem o Resgala falou, né, a gente sai renovado ali, é o sacramento de cura mesmo. Então, assim, mesmo sem vontade, mesmo quando estiver desanimado, achar que não vai adiantar, que vai cair no pecado de novo, cada um de nós, né, tentar insistir, tendo a confiança e sabendo, né, conhecendo o sacramento, que ali a gente vai sair renovado. E quem tiver, né, avaliando, né, não sei se eu vou confessar que não sei o quê, porque eu fiz um pecado muito feio, né, sei lá, né, matou alguém, assassinou alguém, por exemplo, ou fez qualquer outra coisa, enfim. Não tem pecado que não é perdoado por Deus, né? Então, o critério, né, o requisito, na verdade, é a pessoa estar arrependida, né? Então, a pessoa, né, independente de quem seja, né, a pessoa estando realmente arrependida, né, ela consegue o perdão de Deus, porque Deus é misericordioso, né? E realmente é importante a gente, né, ser teimoso no bom sentido, né? Né, estou em estado de pecado mortal, estou desanimado, não vou confessar não sei o quê, né? Tem que ser teimoso e falar, não, eu tenho que ir lá porque eu preciso, né? Se eu estou arrependido, então né, vou lá e me confesso, né? Porque eu estou sentindo não sei o quê, né? Então a gente tem que tomar cuidado também com a questão do sentimentalismo, né? É Então, isso que eu ia falar, porque nem sempre a gente vai estar sentindo a vontade de confessar e nem mesmo, né, com a sensação de ter sido perdoado. A gente tem que conhecer o sacramento, entender que é preciso, pecou, né, pede perdão a Deus e vai, mesmo sem sentir nada.
Basicamente é isso aí, né? Assim como as outras coisas na vida, né? Tem dia que a gente vai almoçar, não tá com tanta fome, né? Mas a gente mesmo assim almoça, porque a gente precisa nutrir, né? Então, em várias situações de vida a gente se encontra, né, em momentos que a gente não está com com aquele sentimento animado, né? Então a gente tem que realmente ficar preocupado com essa questão aí, certo? Alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário? Bom, eu vou então, né, a gente vai finalizar, né, a formação, agradecendo, né, a Deus, né, por nos dar essa oportunidade, né, de estarmos unidos, né, conhecendo mais a nossa fé e tudo mais. E também, né, vamos rezar essa Ave Maria, né, em agradecimento também ao Resgalo, né, que se dispôs a dar essa formação, preparou e tudo mais, né, para a gente esse conteúdo, né. Então, vamos agradecer uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós, iluminai-nos. Santo Irineu, rogai por nós. Nossa Senhora de Aparecida, rogai por nós. Então é isso aí, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora sim, né? Muito obrigado a quem acompanhou. Quem ainda não deixou o like, né, na gravação aí, deixa o like, compartilha, né? Pode compartilhar à vontade. Pode comentar também, qualquer dúvida, pode ir comentando. A gente, na medida que for vendo o comentário, a gente vai respondendo. E se for o caso, né, a gente até monta algum vídeo explicando melhor, se não der para explicar em mensagem de texto, né? Então pode tanto comentar no vídeo ou entrar em contato nas redes sociais, né? E a gente tem também o nosso site, né, leitospelafe.com.br, que é uma outra forma de contato e uma outra forma de acompanhar a gente. Então é isso aí, muito obrigado e até uma próxima.